Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre buscar amor nos lugares errados. No episódio anterior, eu falei sobre a mentira que uma criança acreditou sobre si mesma. E o que acontece depois disso? O que acontece é óbvio, ela cresce. Mas ela cresce acreditando nessa verdade. E na adolescência, eu já achava que o amor não existia. Que na verdade era só uma bobagem de filme, de novela, de música, e não era nada que eu tivesse expectativa alguma. Eu não sonhava em ter família, eu não sonhava em casar, porque eu achava que tudo isso era bobagem. Ou isso me tornava vulnerável. Talvez essa seja a verdade. Eu achava que isso me tornava vulnerável. E por acreditar nisso, eu passei por uma sucessão de erros na minha vida. Mas hoje eu olho e eu acolho aquela adolescente. Por volta dos meus 10, 11 anos, eu acho que eu descobri o que era amor. Ali sim. Nessa época, nasceu o meu irmão mais novo. E foi o formato mais lindo de amor que eu já conheci. Eu passei a cuidar, a proteger ele, e isso passou por muito tempo, e até hoje ele tem um lugar muito especial na minha vida. E mesmo assim, ali eu estava descobrindo que era uma forma de amor, de dar amor pelo menos, mas eu não sabia como eu recebia amor. E eu fui me tornando aborrecente, adolescente, sem expectativa alguma. Eu fui descobrindo a sexualidade muito cedo. Achava que as coisas só eram como eram. E não tinha sentimento algum sobre isso, ou acreditava que não, pelo menos, né? E eu fui vivendo, e eu acredito que quando a gente conta algo por muito tempo, aquilo vira uma certa verdade, sabe? Eu tentava preencher um vazio que nem eu sabia que tinha. Eu não sabia que aquilo era um vazio. E eu fui buscando uma vida sem sentimento. Então eu tive alguns envolvimentos. E aos meus 14 anos, eu conheci o meu primeiro relacionamento, o Vitor. Não era nada especial. Ele era bem mais velho do que eu. Eu tinha 14, ele já tinha bem mais do que isso. E hoje eu vejo que aquela menina, ela não tinha idade, ela não tinha mentalidade para fazer quaisquer tipo de escolha. Aí meu pai descobriu, na época, o envolvimento, e ele não queria de jeito nenhum aquilo. E como todo adolescente, aquilo me impulsionou para que eu quisesse mais daquilo. E pouco tempo depois, a gente começou a namorar. E eu passei 10 anos da minha vida com essa pessoa. A gente namorou e por 7 anos, dos 10, a gente morou junto. E aos 17 anos, eu me vi abrindo mão de sonhos, de oportunidades, da minha identidade. Eu nem sabia quem eu era.
vivendo um relacionamento cercado pelos conflitos e as questões do alcoolismo, em silêncio. Em silêncio porque eu não dividia nada disso com ninguém. Eu não pedia ajuda, eu não compartilhava. Porque ecoava na minha cabeça que se eu tinha feito aquela escolha de viver aquilo com aquela pessoa, eu precisava arcar com todas as consequências que aquilo tinha. Mesmo que fosse abrir mão da minha vida. E eu passei 10 anos com essa pessoa. E aos 17 anos eu sustentava uma casa, eu trabalhava, voltava para casa, precisava arcar com as coisas que aconteciam naquela casa, em silêncio, né? E a única coisa que eu recorria era Deus. Assim como aquela menina que corria para o alto das árvores conversar com Jesus, essa adolescente, depois moça, continuou recorrendo a Jesus, a Deus. Eu ainda não tinha quaisquer tipo de entendimento sobre isso, mas era onde eu encontrava o meu alívio. Ali, com Deus, eu não fazia grandes orações e nem tinha grandes expectativas. Eu só orava para que Deus me sustentasse, para que eu pudesse continuar, para que eu desse conta. E hoje eu vejo que aquela menina, aquela mulher que foi se tornando, ela não era forte. Ela sempre teve um Deus que sustentou ela, mesmo em silêncio. E depois de 7 anos morando junto, eu resolvi findar aquela relação. E achei que aquilo tudo tinha acabado, que aquilo tudo tinha acabado dentro de mim. Mas às vezes terminar um relacionamento não quer dizer que você curou as feridas que você tinha. Então eu fechei uma porta muito importante, com certeza. Mas o vazio que existia dentro de mim, ele continuou. Mas foi aí que Deus encontrou uma forma ainda mais linda de me acolher e de me sustentar. E é sobre isso que eu quero falar no próximo episódio. O quanto Deus foi moldando a minha vida. E em cada caos que eu vivi, Ele estava lá. Às vezes as mentiras que eu contava para mim mesma não me deixavam enxergar. Ou fazia com que eu errasse, mas Ele permaneceu o tempo todo. E no próximo episódio, eu quero contar um pouquinho mais sobre como Deus foi cuidando de cada momento na minha vida. E por hoje, tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigada por estar aqui. Até o próximo episódio.